O reinado de Atatley-Topilzin foi identificado na Mesoamérica Antiga. Ele foi chamado de Quetzalcoatl, a encarnação carnal do próprio Deus. Atatley estabeleceu uma verdadeira era de ouro para o reino tolteca, caracterizado pelo florescimento cultural, avanços arquitetônicos e uma profunda reforma religiosa, e transformou Tula em um grande centro urbano e cosmopolita, como fora Teotihuacan 1 milênio antes, onde se desenvolveu a metalurgia, o refinamento das cerâmicas, a lapidação das pedras preciosas, o estudo da astronomia e o aprimoramento das técnicas agrícolas, trazendo prosperidade a seu povo, sem qualquer tipo de violência ou sangue, pois Atatley extinguiu sacrifícios humanos por misericórdia ao ser humano, instituindo no lugar oferendas pacíficas compostas por animais como cobras e borboletas, e jade, incensos e alimentos, o que provocou uma intensa ruptura do tecido social em Tula, entre os militaristas e sacerdotes. Os militaristas, por lembrar, eram aliados à divindade rival de Quetzalcoatl, a divindade de Tezcatlipoca, deus da guerra, das trevas e da meia-noite, que exigia sangue dos sacrifícios para manter a ordem cósmica. E o inevitável confronto veio em 947, quando os sacerdotes de Tezcatlipoca embriaguiam o rei com pulque, que era uma cerveja mesoamericana altamente alcoólica, levando o rei à embriaguez e fazendo ele se deitar com a própria irmã e cometer incesto, o que envergonhou o rei de uma forma indelével, pois quebrou os votos de castidade reais, tanto dele quanto da irmã. Nisso, ele abdica do trono de Tula e parte ao exílio ao leste, rumo ao Golfo do México, e navegou ao mar e desapareceu na vista do mar, deixando a profecia para os que viram. Seacatley, que é eu voltarei na Nahuatl, para reivindicar o trono seu por direito. E isso seria bastante importante no futuro. Quem o sucede é Sertepactli Mataclostichit. A gestão de Tepactli representou uma fase de estabilidade relativa após turbulências do rei anterior. Tepactli construiu praças monumentais, palácios adornados com frisos de serpente adornada, emplumada e jaguares, além de construir a Acrópole Central, na qual se apresentam os monumentais Atlantes, guerreiros que sustentavam os tetos da Acrópole Tolteca. As rotas comerciais foram altamente consolidadas, especialmente com os maias de Yucatán. Dentro de Tula, ele alinhou um culto aos dois deuses da cidade, Tezcatlipoca e Quetzalcoatl, em uma dualidade entre a luz e as trevas. Os sacrifícios aos deuses retornaram para saciar a fome de Tezcatlipoca por sangue, o deus da guerra. O reinado de Tezcatli termina em 983 d.C. e quem o sucede é Nayutzin. E durante seu reinado, o reino tolteca exercia uma hegemonia incontestável sobre o Planalto Central mexicano, projetando sua influência militar, religiosa e comercial desde a costa do Golfo aos vales maias em Yucatán. O reinado de Nayutzin foi marcado pelas expansões militares constantes, além de expansões matrimoniais, como se casando com filhas de chefes tribais e regionais em troca de vassalagem, assim expandindo seu território sem precisar de guerras. No seu reinado, ele também fez campanhas no norte para subjugar as tribos xiximecas no norte. Contudo, na década de 1020, mais fricções se iniciaram, pois o rei passou a ser mal visto pela ala pacifista e a ala militarista do reino, pela sua moderação. E também por uma seca que, devido ao desmatamento abrupto da região de Tula,
interrompeu as chuvas e causou fomes, tudo motivado pela expansão abrupta da cidade. Seu reinado foi detestado até seu fim em 1031 d.C., quando Nayudzin foi deposto na Revolução Palaciana devido a uma revolta popular por comida. No seu lugar, os conspiradores colocaram Matacoatli como rei dos toltecas. Indo a Yucatán, entre os séculos 10 e 11, se viu o florescimento das cidades maias, como a de Uxmal, Caabal, Sail, Mayapán e Chichén Itzá, que começaram a crescer bastante. Porém, as guerras entre eles eram frequentes por recursos e bastante prejudiciais aos estados maias, frequentemente causando fome e seca, devido ao alto desmatamento para a guerra. E a escassez de recursos era o principal ponto de início de conflitos na região na época. Nisso, Mayapán, Chichén Itzá e Uxmal saem como as potências para o século XI. Os reinos e cidades sobreviveram à difícil e longa seca do século X. Porém, com as constantes guerras entre as cidades por recursos que eram escassos em Yucatán na época, os reis maias decidem formar algo nunca visto entre seu povo: a união. Nisso, em 1007, nasce a Confederação Mayapán, que era a união autônoma das cidades maias, que cessaram as guerras intermitentes. Nessa confederação, Mayapán e Chichén Itzá cresceram muito em influência no século XI. Porém, a confederação era praticamente autônoma, praticamente uma confederação para se proteger e findar as guerras na região, fomentando rotas comerciais com os toltecas do norte e outros povos mesoamericanos. Essa confederação existiria até o século XV, quando foi extinguida. Voltando a Tula, agora no reinado de Matlacoatli, que durou metade do século XI, a cidade de Tula se consolidou como a vibrante e cultural capital, polo político, comercial e religioso de grande influência regional da Mesoamérica, se destacando pela arquitetura monumental dos seus complexos cívicos, a conhecida como a Grande Tula, no qual os altares, os frisos decorados com serpentes e jaguares e os emblemáticos atlantes sobre a Acrópole davam um visual icônico para a cidade. Ela se enriquecia com o comércio ativo nas regiões entre os povos vizinhos e os maias de Yucatán. No entanto, entre a segunda metade do século XI e o início do século XII, se viu o início arraigado das pressões ambientais devido ao alto desmatamento severo causado pela expansão abrupta da cidade, como dito, e trouxe severas oscilações climáticas e praticamente trouxe o esgotamento do solo para a agricultura, o que causou crises severas em Tula. Porém, mesmo assim, Matlacoatli reinou normalmente até 1083, entregando o poder a Tlicoatzin. Tlicoatzin assumiu o poder de uma capital que já começava a dar sérios sinais de declínio e desgaste político. Porém, apesar disso, os toltecas mantiveram sua hegemonia militar no Planalto Central, mas o tecido social e político da cidade se encontrava sob tensão recorrente das rivalidades entre a aristocracia interna, junto a pressões fronteiristas dos Chichimecas do norte. E sobre essa perspectiva, o reinado de Tlicoatzin se encerra em 1099 e no seu lugar lhe sucede Huaymac. E indo às terras maias, entre os finais do século XI e o início do século XII, a Confederação Mayapán se consolidou com lideranças aristocráticas das poderosas famílias maias dos Colcón, dos Selú e dos Shell, que
reestruturaram a hegemonia da Liga a partir de Mayapan. As famílias nobres dos Maias eram obrigados a manter residências secundárias dentro de Mayapan para garantir lealdade política, prevenir rebeliões, administrar a confederação de forma mais eficiente. Grandes muralhas foram construídas em Mayapan, sendo marcados pelo auge maio tardio do século XII. Templos foram construídos, como o clássico templo de Chichén Itzá ao deus Kukulcán, que representou esse auge tardio dos maias. Porém, o equilíbrio político era frágil e poderia estourar a qualquer momento, e daria bastante problemas à confederação no século XIII em diante. Voltando a Tula, o reinado de Huemac seguiu-se por todo o século XII a fio, e ela seria uma era importante para os toltecas, a era derradeira. Huemac, no seu auge, era tão poderoso e rico que ele passou a se achar o próprio deus, um dos panteões dos deuses, e diz as lendas que ele em certo dia desafiou os deuses da chuva para uma partida de jogo de bola, apostando já de plumas de quetzal, e com grande habilidade Huemac vence os deuses e exigiu seu prêmio, mas os deuses lhe entregam maços de milho verde e espigas, o que foi um insulto a Huemac, e rejeitou os prêmios, os lançando ao chão, o que irou os deuses. Eles castigaram Tula, impondo 4 anos de catástrofes implacáveis sobre Tula, e pragas destruidoras, geadas, calor extremo, a fome, as pestes. O povo passou a morrer aos milhares, e diante disso, Huemac precisou aplacar a fúria divina e fez o ritual de sacrifício humano no lago de Chapultepec, onde o sacrifício de uma jovem foi feita para os deuses devolverem a chuva e a vegetação a Tula. Porém, o prejuízo já estava feito à moral da cidade e à moral do rei, abrindo caminho para uma derrocada pelo poder de Tula. Sua moral real acaba, abrindo caminho para uma guerra civil pelo poder, uma chamada facção dos Nonohuacas. É nisso Huemac abandona a cidade, consumido pelo desprezo e pela vergonha que sentiu ao que fez o seu império, em cerca de 1170 d.C. Assim, ele vaga ao Vale do México, onde a lenda diz e afirma que ele se abrigou numa caverna em Sincalco, terminando seus dias de forma isolada. E segundo as lendas, isso foi o fim de Tula, fim definitivo do reino. Porém, a história real é menos mítica e poética, é mais simples. O que acabou de verdade com Tula foram as graves secas causadas pelo desmatamento massivo de Tula, devido à alta expansão da cidade no seu auge, o que esgotou as conexões e as capacidades agrícolas da região. E isso foi o que acabou com Tula. A cidade seria abandonada entre os finais do século XII e XIII, após o reinado de Huemac. E com o fim do reino tolteca, o caminho foi aberto aos novos povos e imigrações massivas. A região dos toltecas se separa, formando vários reinos independentes. E imigrações dos chichimecas voltam a ocorrer. Estabeleceriam lá várias intendências e tribos até se desenvolverem. E o que falaremos no próximo episódio. Até lá, fique com Deus e até a próxima, pessoal. Até mais. Fique com Deus e até a próxima.